Salve pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao canal aqui da Escolha Educação. Eu, mais uma vez, me apresentando, sou o professor Paulo Mendes, sou professor de Geografia, e hoje vou ter aqui o privilégio de poder tratar contigo de mais um tema relativo à demografia, aos estudos populacionais. Se você procurar aí no canal, você verá que tem uma aula, que é a aula 25, essa aula 27. Aula 25 está lá falando sobre conceitos de demografia, entre eles, as teorias demográficas. Tem uma outra parte, que eu estou falando sobre a estrutura etária da população, que é a aula 26, e aí ela está abordando as pirâmides etárias e as características dos países, de acordo com suas pirâmides etárias, ou se você quiser inverter, os países, suas características e suas pirâmides etárias. Então, como é que essas pirâmides elas expressam essa questão? E agora, para fechar aqui um pouco esse tema, a estrutura ativa. E aí, lembrando que estrutura ativa, eu vou falar de população economicamente ativa, população em idade ativa, e olhar um pouco o mercado de trabalho e aquilo que é colocado, ou que se é colocado atualmente como sendo os desafios do mercado de trabalho. Beleza? Então, já vou te pedir uma gentileza, já que você está aqui, nós somos um projeto de um coletivo de professores, trabalhando, por enquanto, de maneira 100% voluntária, e aí, o seu clique, curtindo a aula, isso vai ser muito importante para a gente, a sua inscrição no canal também vai ser muito importante, porque aí nós conseguimos chegar a mais pessoas para podermos fazer educação, com qualidade e com gratuidade, tá certo? Bora para a aula, por favor. Muito bem, então vamos lá. Primeiro aspecto aqui são 3 conceitos importantes: população em idade ativa, população economicamente ativa e população inativa. Eu trouxe ao lado um gráfico falando sobre a população em idade ativa no Brasil, a perspectiva de 2010 até 2060. Então, nós estamos em 2024, tem uma projeção aí para os próximos anos. Então, vamos lá. É considerada em idade ativa toda aquela parcela da população que está na faixa etária considerada apta para exercer algum trabalho remunerado. É isso. Aí você fala assim, bom, vamos olhar a realidade brasileira. Que recorte é feito? 14 anos. Por quê? Porque dos 14 até os 16, a pessoa não pode trabalhar de forma remunerada oficialmente, com salário e tal. A partir dos 16, aí sim, dos 14 aos 16, ela pode trabalhar na forma de aprendiz, certo? E a partir dos 16, ela já pode ir lá exercer. Mas é considerada, então, aqui, aquela parcela em idade ativa, que é toda e qualquer pessoa que está dentro dessa faixa etária, então, a partir dos 14 anos, e que está apta a exercer algum trabalho. Aí eu vou repetir, 14 pode exercer atividade como aprendiz. A partir dos 16, então já ficaria oficialmente. Se você quiser, já recortamos, a partir dos 16 anos. Muito bem. Aí eu vou olhar para a população economicamente ativa. Quem é a população economicamente ativa? Basicamente, essa parcela da população é formada, ou constitui aquele seu chamado mercado de trabalho. Então, a sua força de trabalho, não mercado, a sua força de trabalho. Tá? Neste caso, nós vamos ter quem integrando aí? Então, é toda aquela parcela que está ocupada ou que está desocupada. Como é que se divide isso? Aquelas pessoas que estão efetivamente trabalhando, então, todo mundo que está aí, conforme está escrito aqui, empregados, empregadores e trabalhadores por conta própria, todo mundo constitui aí essa população economicamente ativa. E os desocupados, Qual é a parcela dos desocupados que faz parte da PEA, da população economicamente ativa? Todo mundo que esteja em busca de emprego. Para tentar pegar um exemplo simples, vamos lá, eu sou professor no ensino médio, tenho muitos alunos que estão na faixa entre 15 e 17 anos, alguns vão completar 18, E óbvio que a partir dos 16, então ele integra aí tranquilamente essa população em idade ativa, Mas eles integram a PEA? Se eles estiverem procurando emprego, sim. Se não estiverem procurando emprego, aí você já tem uma outra situação. Se nós formos olhar aqui, o que nós vamos perceber? Na linha, a população total brasileira, então espera-se que em 2060, o Brasil, aliás,
2060, o Brasil vai ter 228 milhões de habitantes. E, portanto, o pico da população brasileira vai dar por volta de 2048, né? Quando o Brasil vai estar no máximo da sua população projetada, 233 milhões. Depois disso, o Brasil começará a ter, né, um crescimento populacional negativo, e aí você vai tendo uma redução da população total. A população em idade ativa, olha, lá em 2010 era de 132 milhões de habitantes, de pessoas, perdão. Aqui em 2024, um pouco mais de 140 milhões, indo para 150 milhões de pessoas, né? Vai chegar no pico por volta de 2038 com 152 milhões. E depois, né, lá em 2060, é programado para ter 136 milhões, ou a expectativa é que se tenha 136 milhões. E, por fim, né, a população não economicamente ativa, né, ou população inativa. Quem é que integra esse grupo? Os aposentados, né, as donas e os donos de casa e aquelas pessoas que estão em situação de desalento ou desalentados. Quem são essas pessoas? São pessoas que estão procurando emprego há um determinado tempo e, né, sucessivamente não têm tido sucesso. Né? Então, são aquelas pessoas que desistem de procurar emprego porque de tanto procurar elas não conseguiram, né, atingir o seu objetivo. Então, essa pessoa está, né, aí na condição de desalento. A outra coisa importante, né, de se observar, então, se eu estou olhando a população economicamente ativa ou não, eu devo olhar também um pouco para os setores da economia. Né? Esse gráfico aqui é um gráfico lá do censo de 2010, poderia ter pego, né? Tem uma projeção aqui, ó, de 1940, projeção não, uma evolução, né, de 1940 até 2010, pegando o Brasil pelos setores ou atividades econômicas. Vamos lá. Setor primário, atividades agrícolas, minerais e extrativas, né? E a silvicultura vai entrar aí também. O setor secundário, atividade industrial. E o setor terciário, né, as atividades ligadas ao comércio e à prestação de serviços. Então, se nós olharmos aqui, ó, lá em 1940, né, a maior parte da população economicamente ativa no Brasil era formada por uma galera que trabalhava no setor primário. Né? Lembrando que o Brasil, nesse momento, era um país, né, excessivamente... Não, o termo excessivo eu usei aqui, mas eu não sei nem se ele seria o mais apropriado. Um país majoritariamente, né, agrário. Conforme o tempo vai passando, o que nós vamos tendo aqui, né, de diferente? Olha, né, o setor secundário ele vai crescendo, e ele cresce bastante, dos anos 40 para os anos 60. Alguém poderia, daí do outro lado, falar assim, faz todo sentido. Governo JK, abertura econômica, chegada das multinacionais, e isso vai repercutir bastante. E veja que, né, a gente vai tendo uma redução aqui do setor primário. Aí, nos anos 60 também, o Brasil já passa a ser, né, no final dos anos 60, início ali dos anos 70, o Brasil passa a ser um país considerado urbano-industrial, e isso vai repercutir gigantescamente. O que nós temos aqui? Né? Então, uma redução cada vez maior da participação, né, do setor primário da população economicamente ativa, né, trabalhando nesse setor, e a gente tem cada vez mais um crescimento, né, do setor terciário. Por outro lado, a parte da indústria, a gente vai perceber o quê? Que em alguns momentos vai ter um pico de crescimento, né, neste setor, em outros a gente vai ter uma redução, decorrentes do quê? Decorrentes de crises, né? Mas isso é um outro assunto. Aí, mais um item importante, né? Todos nós que aqui estamos, né? Eu desse lado, você daí, nós sabemos o que é desemprego, tá? Conceitualmente nós sabemos, mas não custa reforçar. Então, quando se fala de desemprego, né, a gente está se referindo a quem na prática, né? Aquelas pessoas, vamos voltar, aquelas pessoas, né, da população em idade ativa. Então, aqui, ó, o IBGE está tratando com o quê? Ele está dizendo, ó, o desemprego de forma simplificada se refere às pessoas com idade para trabalhar. Então, aquelas pessoas acima de 14 anos que não estão trabalhando, mas estão disponíveis e tentam encontrar um emprego. Então, grosso modo, eu vou ter, né, o que vai aparecer nesse organograma aqui, ó, a população total. Eu tenho aquela população que está abaixo da idade de trabalhar, ou seja, menores de 14 anos, então esse grupo está fora.
né, comporia aquela população chamada de inativa. E eu tenho aquela outra população acima de 14 anos ou mais que está apta a trabalhar. Tá? Então, esta parcela aqui eu vou ter, tá? Pessoas na força de trabalho e pessoas fora da força de trabalho. Então, na força de trabalho, quem está trabalhando e quem, né, está desocupado. E aí eu vou ter uma outra situação. Os ocupados, né, que trabalham horas suficientes e aqueles que têm subocupações, né, por deficiência de horas trabalhadas. Então, assim, né, eu tenho várias situações que vão se complementando. Simplificando, ó, quem está fora, né, da força de trabalho, você tem o quê? Está fora, mas você tem uma força de trabalho que é potencial, né? E aí você tem também nessa força de trabalho potencial quem estaria compondo ela? Aquelas pessoas que buscaram trabalho, mas não, né, não estavam disponíveis, e aquelas pessoas que não buscaram trabalho. Vou dar um exemplo aqui, de repente, né? Alguém que está, né, buscando, mas acabou não conseguindo, ou alguém que já estava fazendo alguma coisa. E tem aquela galera que está fora totalmente. E aí, esses que não buscaram trabalho, mas que estavam disponíveis, eles vão compor, né, os chamados desalentados. Tudo bem? Então, a gente caminha por aqui. Aí, então, voltando lá, o desemprego é isso, né? Está fazendo referência a alguém que está procurando trabalho, procurando emprego, mas não encontrou. Aí nós temos que observar três coisinhas, ou três itens muito importantes em relação a isso. Aquilo que é chamado de desemprego estrutural, na prática nós vamos ter, né, classicamente, dois tipos de desemprego. O desemprego estrutural, que é causado pela inovação ou pelo avanço tecnológico, né? Aquela ideia de substituição da mão de obra humana pela máquina ou pela automação. Nós temos um desemprego, que é o conjuntural, que ele é causado necessariamente pelas crises econômicas, portanto, por aquelas situações de recessão econômica, tá? E aí, né, a gente tem um terceiro tipo, que vai aparecer também, né, que é aquele chamado de desemprego temporário. Desemprego temporário, né, ele vai se referir a basicamente o quê? Aquela ideia de subemprego. Né? Então, você tem em determinadas situações, áreas agrícolas, a pessoa acabou de cortar cana durante essa safra, terminou a safra de cana, mas ainda não começou a safra do café. Então, ela está aqui temporariamente desempregada, em função da sazonalidade do trabalho. Ou aquelas pessoas que trabalharam, por exemplo, no Natal, né, como temporários ali, daqui a pouco estão esperando para, né, aquelas contratações que normalmente acontecem, por exemplo, na Páscoa, aquelas contratações que acontecem, por exemplo, relacionadas ao aumento do comércio do Dia das Mães, ou de repente, né, ao Dia dos Namorados, e por aí vai. Então, esse é o desemprego temporário. Fechando um pouco isso, o que eu preciso? Olhar para os gráficos. Então, como é que esses temas, normalmente eles aparecem para a gente em termos de exercícios? Na prática, sim, né? Tem um texto, né, que vai fazer uma introdução ao tema, e aí vão aparecer lá aqueles gráficos. Detalhezinho, todas as vezes que virmos, né, esses picos de desemprego, aí é claro que, né, esses picos é aquilo que a gente vai ter que estar explicando. Então, a oscilação dos dados, ela está relacionada intimamente a quê? Ao desemprego conjuntural. O desemprego estrutural, ele vai se dando ao longo do tempo, mas eu creio que seja praticamente impossível você imaginar, né, que numa sociedade ou que num país tenha havido uma elevação do índice de desemprego no sentido de promover um pico num gráfico, porque as empresas decidiram pela automação. Tá certo? A automação está acontecendo, a troca está acontecendo, né? Isso vem se dando ao longo do tempo, mas os picos eles são causados basicamente por crises econômicas. Na lógica capitalista, né, cada vez que uma economia, mesmo que distante de outra, quando ela entra em crise, isso tende a afetar, né, os outros lugares. Aqui em 2020, fica até fácil, né, explicar a evolução do desemprego, a pandemia. 2010, nos Estados Unidos, a crise imobiliária de 2008, que vai repercutir bastante, tá certo? No caso da Alemanha, veja que em 2005 tem um pico de desemprego, né? Depois esse desemprego vai caindo. Aqui em 2010, provavelmente algo relacionado também à questão da crise que aconteceu nos Estados Unidos e que vai repercutir,
mas depois a gente tem até 2020 uma queda dos índices de desemprego. Vai aumentar a partir de 2020, mas aí, conforme eu já disse, né, a pandemia. Pegando mais dois exemplos aqui, ó, Reino Unido, né, e Espanha. Veja que na situação aqui, no Reino Unido, tem alguns itens que vão, né, eles vão ser muito parecidos, ó, 2010, 2012, vai, né, e aqui a gente tem mais ou menos a mesma coisa. Então, aquela crise econômica que aconteceu nos Estados Unidos, que acontece lá em 2008, né, e vai se arrastando, ela chega com um impacto bastante significativo na Europa a partir de 2010. E a pandemia, ela vai puxar essa curva do desemprego para cima, né, basicamente em todos os países. De acordo, né, com o Fundo Monetário Internacional, os dados estão aí para você observar, ó, taxa de desemprego no mundo por grupos de países, né, 2021 com projeção para 2022. Tá? E aqui eu peguei uma outra informação, né, principalmente aqui relacionada aqui, pegando o Brasil, né, e índices de desemprego. Então, se nós formos olhar para esta situação, o que estava sendo colocado lá em termos de Brasil, pensando em termos de 2020, né? Olha, o Brasil estava lá com uma taxa de 14,8% da população, né? Passou para 10%. Essa semana, né? Hoje é dia 21 de agosto de 2024, tá? Foi anunciado aí com uma taxa de desemprego da ordem de, se não me engano, 6%. A gente confere daqui a pouco. Mas, gente, desemprego é extremamente importante de ser observado, tá? Fechando os gráficos, ó, veja Brasil, né? Estava lá em 2012 em 8%, cai um tanto, depois sobe de novo, né? E aí a gente tem um pico aqui, ó, bastante significativo, né? Por volta de 2017, aí você olharia e falaria assim, bom, a que se deve isso? Crise política que se arrasta para o campo econômico, né, e aí vai impactar bastante, né, o desempenho da economia e, principalmente, o desempenho no mercado de trabalho. E em 2020, né, os impactos da pandemia, principalmente no que diz respeito ao fechamento aí de algumas atividades. Fechou uma síntese. Né? Então, ó, olhando a síntese, nessa primeira parte, o que é muito importante? Me concentrar nos conceitos de população em idade ativa, economicamente ativa e inativa, né? E saber que, basicamente, eu vou trabalhar com dois tipos de desemprego. Então, as questões que forem apresentadas em vestibulares, elas vão trazer gráficos, elas vão trazer tabelas, elas vão trazer, né, normalmente, alguns fragmentos de textos e que vão relacionar isso. Importantíssimo para qualquer país, ter grande parte da sua população em, né, atividade econômica, ou seja, economicamente ativa. Quanto maior for o percentual da população nesta faixa aqui, da população economicamente ativa, tanto melhor em termos demográficos, né? Porque aí a gente vai ter aquilo que em demografia é chamado de bônus demográfico, ou janela demográfica, certo? Só que aí você tem que fazer aquele casamento, né? Ou espera-se que o país tenha aquele casamento quase perfeito. Tem a maior parte da sua população economicamente ativa e, ao mesmo tempo, tem uma economia que está crescendo, tá? Quando isso não acontece, a gente vai ter aquelas situações de crise e aqueles problemas de sempre. Muito bem, aí agora a gente passa por uma outra etapa. Então, antes de eu começar essa outra etapa contigo, você que está aqui, né, já vai aquele pedido novamente, reforçando para você aquela ideia inicial. Nosso trabalho, meu, dos professores Michael, do professor Rodrigo, do professor Fábio, do professor Alexandre, são trabalhos voluntários e a gente precisa muito do seu apoio. Como é que ele pode acontecer? Se inscrevendo no canal, divulgando essa aula, se você achar, né, que ela é digna disso, ou seja, que ela está naquele nível que você espera que possa ajudar outras pessoas. Vamos lá, mercado de trabalho. Né? Quais são os grandes problemas enfrentados pelo mercado de trabalho, ou pelos trabalhadores no Brasil de maneira geral? O primeiro deles aqui, que eu destaquei, é a informalidade no trabalho. Né? Então, o que significa essa informalidade? Significa que estas pessoas que estão desenvolvendo alguma atividade para ganhar dinheiro, elas estão integrando aquela chamada economia informal. Então, nós temos, né, o total de empregados aqui, o que está em azul, os empregos formais, e aí leia-se por emprego formal, todas aquelas pessoas que
né, estão vinculadas às regras trabalhistas, ou seja, a consolidação das leis do trabalho, a chamada CLT dos anos 40, lá do Getúlio Vargas, ok? E nós temos aqueles que são os empregos informais. Então, o trabalho informal, ele normalmente engloba pessoas com dificuldade de inserção no trabalho formal, né, ligados a quê? A baixa qualificação. A gente vai ver já já isso. Crises econômicas, tá? Vai depender muito de qual setor, mas normalmente você tem isso acontecendo o tempo todo. Aí, essa pessoa usa esse trabalho como sendo uma alternativa. Por quê? Porque está em dificuldade e acaba se sujeitando àquelas condições. E essas pessoas, né, elas não têm os benefícios sociais e os direitos trabalhistas, como 13º salário, como as férias remuneradas, como descanso remunerado, como previdência social. Então, na prática, quando a informalidade está muito alta, exemplo do que está acontecendo no Brasil, né, e esses dados aqui dizem respeito, estão olhando a partir de 2020, né, então publicação aí a partir de 2020, atualmente 40% da população, né, está nessa economia informal, isso vai, né, impactar diretamente o quê? O sistema previdenciário também, porque você deixa de ter uma arrecadação, né, e aí você tem um problema de manutenção do processo. Tá? Então, a informalidade, o que o Brasil precisa? Desenvolver um conjunto de políticas e estratégias que levem cada vez mais pessoas à formalidade. Isso envolve os níveis de governo, isso envolve, né, os diversos setores do empresariado, isso envolve, né, a sociedade civil de maneira geral. Mas é fundamental que isso aconteça. Um outro problema, que não é outro, né, faz parte do mesmo problema, é a questão da baixa qualificação de mão de obra. Então, no Brasil, de maneira geral, nós ainda temos uma mão de obra, né, com baixa qualificação. E isso, quando nós observamos os dados relativos à educação, a gente percebe nitidamente isso, né? A ideia aqui, ó, esses dados todos são da PNAD, né, que é a pesquisa de amostra domiciliar do IBGE, os dados são relativos a 2022, e veja lá, ó, taxa de analfabetismo, né? População com 15 anos ou mais, 5,6%. Quando eu considero as diferenças, né, entre os homens aqui, por idade, eu vou ter, ó, 15 anos ou mais, 5,9. Com 60 anos ou mais, 15, aliás, 5,9 e depois 15,7. Quando eu pego o caso das mulheres, ó, até 15 anos, né, com 15, até não, perdão, com 15 anos ou mais, 5,4. Com 60 anos ou mais, 16,3. Então, outro item, né? Só para comprovar isso. Você que está aí me vendo nesse instante, agradeço a sua atenção, né? Mas você deve ter visto que saiu aí, né? Saíram os resultados do IDEB, né? O Índice de Avaliação da Educação Básica. E no ensino médio brasileiro, por exemplo, a média do IDEB foi de 4,1 em 10. Então, assim, nós temos problemas estruturais, precisamos resolvê-los. Tá? Quando a gente olha aqui, ó, distribuição das pessoas de até 25 anos ou mais de idade, segundo o nível de instrução, 6%, né, sem instrução. Fundamental incompleto é equivalente, 28%. Né? Aí a gente tem aqui, ó, ensino médio completo é equivalente, 29,9%. Né? Mas completando, ó, 53,1% destas pessoas de 25 anos ou mais de idade, né, a gente tem que concluir a educação básica obrigatória. Aí os demais, né, não concluíram. Então, este é um problema bastante acentuado. Por favor, voltei para esse lado de cá, porque não dá para falar disso sem olhar para as desigualdades regionais do Brasil. Então, quando nós olhamos analfabetismo por regiões, né, nós vamos ter ainda uma região, né, os dados todos poderiam ser muito melhores, mas a região Nordeste ainda tem problemas estruturais bastante acentuados. Para não ficarmos com uma visão, né, ruim, vamos voltar para um outro item importante. Tá? Dos 150 melhores resultados no IDEB, no Índice de Avaliação da Educação Básica do Nordeste, o Nordeste aparece lá com mais de 40 escolas. Então, muita coisa vem sendo feita, né, nesta região. Só que isso demora a dar resultado. Quando a gente olha de acordo com a cor da pele ou raça, né, de acordo com aquilo que o IBGE trata,
Veja, população branca com 15 anos ou mais, a taxa de analfabetismo é de 3,4%. A população preta, na mesma faixa etária, é de 7,4%. E aí já dá um panorama das condições no Brasil. Com mais de 60 anos, população branca, 9% de analfabetismo. 60 anos ou mais, população preta, 23,3%. Então, gente, é importante pensar o Brasil dentro da sua diversidade, é importante pensar o Brasil dentro, né, das suas regionalidades, e é importante pensar um Brasil, né, de forma que assim, a gente possa projetar o país, eu possa ter um país melhor daqui a algum tempo. Estamos melhorando, não tem uma visão, né, ruim nesse aspecto. A gente tem caminhado, né, e caminhado de forma significativa, mas quando a gente olha para os números frios, né, dá a impressão que a gente avançou muito pouco e em alguns lugares, infelizmente, o que eu estou dizendo é real. Terceiro item que eu coloquei aqui, as dificuldades, né, encontradas pelas mulheres no mercado de trabalho. Vão aparecer vários dados, mas, grosso modo, né, quais são as principais dificuldades e discriminações sofridas pelas mulheres no mercado de trabalho brasileiro? Primeiro, remuneração mais baixa do que a dos homens, realizando a mesma atividade. Então, de maneira geral, isso vem caindo no Brasil, né, se nós olharmos ao longo do tempo, essa diferença entre homens e mulheres, salários entre homens e mulheres, ela já foi maior, né? Mas ela está aqui, ó, em 2021, ela estava em 20%, tá? Em 2020 ela foi um pouquinho menor, tal, mas em 2021 já subiu de novo. Então, o que a gente tem? Precisa, né, ter condições iguais, ok? E, principalmente, não há nada que justifique pagar menos para mulheres do que para homens quando estão realizando a mesma atividade. Taxa de desemprego das mulheres maior que a dos homens. E aí é importante destacar, no período da pandemia, né, a taxa de desemprego das mulheres foi infinitamente maior. Né? Aí você fala assim, por quê? É porque ao longo da história, né, a questão do cuidado foi sendo passada para as mulheres. E aí fecharam as escolas, creches não funcionando, né, não tinha com quem deixar os filhos, acabava abandonando, né, ou deixando o trabalho. Então, a vida é extremamente complicada. Participação ainda rara em cargos de diretoria nas grandes empresas, né? A oferta, e a gente vai ver já já uns dados aqui, a oferta de trabalho, né, para mulheres em cargos mais elevados nas estruturas das empresas ou das grandes corporações, ainda, né, essa oferta é pequena, de maneira geral. Proporção de mulheres inseridas no mercado de trabalho formal, ou seja, né, com carteira assinada, ainda é menor que a dos homens, tá? E, por fim, aqui, a questão da dupla jornada. Então, nesse item, né, mulheres e o mercado de trabalho, nós, brasileiros, de maneira geral, né, e quando eu digo nós, eu estou falando, né, especificamente de todo mundo, mas fazendo um recorte para a população masculina, nós temos uma dívida muito grande com as mulheres, né, desse país. Por quê? Porque trabalham igualmente, né, fora, tem que trabalhar uma segunda jornada em casa, né, cuidam dos filhos, fazem todo o processo de gestão e organização das casas. Hoje em dia, há milhões de mulheres no Brasil que são mães solo, né, que, portanto, são, né, tem várias outras atividades aqui. Então, esse é um caso para a gente olhar com muito carinho, com muita atenção. E é óbvio, os órgãos de governo precisam desenvolver políticas voltadas para corrigir esses problemas e resolvê-los, da mesma maneira que as empresas também precisam fazer lá a sua parte. Para trabalhar um pouquinho com isso, ainda no mesmo item, né, as diferenças, eu peguei aqui alguns dados só para observarmos. Ó. Então, setor agropecuário, setor da indústria e construção, setor de serviços, administração pública, educação e serviços domésticos. Em todos eles, o que nós vamos ter? A mesma situação. Isso tem a ver com os dados, né, sobre escolaridade e aquela coisa toda. Mas eu vou pegar só o topo aqui, ó, da tabela. Tá? Então, setor agropecuário, mulheres ganhando em média 4.300, né, com ensino superior, e homens ganhando em média 7.500. Setor da indústria e construção, mulheres com superior completo ganhando em média 4.300, né, homens ganhando por volta de 6.600. A mesma coisa vai acontecer no setor de serviços. E veja que, quando você vai para a base, né, para que a base da pirâmide de trabalho, eu estou falando, não de rendimento necessariamente.
que também pode ser visto dessa forma aqui. Mas quando eu estou pegando naquela ideia dos trabalhos, né, de trabalhadores sem instrução ou com fundamental incompleto, veja que a situação ela vai se reproduzir. Né? Então, as mulheres ganhando menos do que os homens, né, em todas essas áreas. Fechando na administração pública, olha, superior completo, homens ganhando por volta de 6 mil, mulheres ganhando por volta de 8. Tá? Quando eu pego educação aqui, 4 mil para 6 mil. E, por fim, serviços domésticos, né? 1.200 para homens, 1.700, aliás, perdão, 1.200 para mulheres, 1.700 para homens, ok? Aqui, ó, né, a fonte da pesquisa que foi feita, na realidade, são os dados que foram compilados aí a partir de dados do IBGE e de vários órgãos, como o DIEESE, né, por exemplo, e aí a gente tem uma análise comparativa. Mas você pode procurar em qualquer dado, qualquer fonte aí, né, de maneira geral, que são as fontes utilizadas, aí, IBGE, PNAD, né, DIEESE, as centrais sindicais vão apontar basicamente a mesma situação. Caminhando para o fim, né? Caminhando para o fim do mesmo item, do item 3, a desigualdade entre homens e mulheres. Então, veja aqui, ó, em 2015, distribuição do pessoal nas empresas, né, por sexo, em percentual. Conselho de administração, 89% homens. Quadro executivo, 86% homens. Gerência, 68% homens. Supervisão, 61% homens. Aí você vai chegar aqui, ó, aprendizes, né? 44% homens, estagiários 41,1%. Só nesses casos em que as mulheres vão ocupar indicadores maiores. E aí já fica a questão, né? Se elas estão aqui como aprendizes em maior número, se estão aqui como estagiárias em maior número, por que não há também essa manutenção do crescimento? Essa é uma pergunta a ser feita, né? E essa é uma pergunta que merece muita análise, muita reflexão e, obviamente, muita ação para corrigir essa distorção. Caminhando para o fim, o quarto item, o quarto grande desafio no Brasil em relação ao mercado de trabalho, que é o trabalho forçado, o trabalho análogo à escravidão. Né? Então, o que é que nós temos? Ó, de acordo, tá? De acordo aqui com, né, este material que está disponível lá no escravonempensar.org, mas na realidade são os dados de quem, né? A gente tem uma rede de jornalistas que acabam fazendo esses dados, tem a Comissão Pastoral da Terra que acaba fazendo análise desses dados ou trazendo a informação, tem os serviços de justiça que acabam trazendo também esses dados. Mas o que me chama muito a atenção é pensarmos que estamos, né, em 2024, e se nós olharmos aqui desde 95 até agora, 52 mil pessoas foram resgatadas no Brasil em trabalhos, né, análogos à de escravidão. E aí, né, isso acontece, obviamente, maior parte em áreas agrícolas, mas isso também acontece em áreas agrícolas ou rurais, mas isso também acontece em áreas urbanas, tá? E que vão variar aqui, ó, as formas, né? O trabalho forçado, né, pela exploração, alguém que vai lá e submete essa pessoa, a questão de você explorar em termos de jornada, né, comprometendo a integridade física, a servidão por dívidas, em que a pessoa, né, ela trabalha para poder pagar, né, mas ela não consegue pagar porque aquilo que é vendido a ela é muito mais, né, complicado, é muito mais caro. E, por fim, aquele trabalho que é degradante. Então, aquele trabalho em que a pessoa não tem alojamento adequado, né, tem ausência de saneamento, sofre ameaças o tempo inteiro, assédios dos mais variados tipos, agressões e torturas. Né? Quarto item. A gente tem um quinto e um sexto. Eu dividi aqui, ó, um quinto grande desafio, né, que é a ideia do desalento e a chamada geração neném. Então, os desalentados, vejam, ó, são aquelas pessoas que desistiram de procurar emprego. Em 2015, né, então, ó, a partir de 2015, o número de desalentados no Brasil aumentou bastante, devido a quê? Instabilidade econômica e política. Então, vamos pensar, 2016, 2017, né, e aí tem 2017 tem aquela mudança por causa do impeachment e por aí vai, e isso vai repercutindo. Né? Aí, 2020, a gente tem uma outra situação, que é a situação especificamente da pandemia. Tá? Aqui, olhando, o número de desalentados e composição por cor barra raça.
Fundação Getúlio Vargas, né, os dados e a Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar do IBGE. Então, veja que em 2019, 70,3% desses desalentados eram pretos ou pardos. Tá? 2020, a gente vai ter 72, aí se mantém 72 em 2021, e em 2022, 72,7%. Esse é um dado, né, extremamente complicado também, porque a gente vai olhar para situações e falar assim, ok, tem várias pessoas em situação de desalento, mas tem uma parcela da sociedade que, né, é maior nesse item. E aí essas distorções também elas precisam ser enfrentadas. E, gente, ó, olha o número absoluto. 4 milhões e 600 lá em 2019, 4 milhões e 200 em 2022, né? Desalentados, em geral, são jovens com baixa qualificação profissional. Desalentados, né? Desalentados, normalmente não encontram trabalho onde residem. E aí fica tudo mais complicado. Por fim, os chamados nem-nem, né? Quem são os chamados jovens nem-nem? São aqueles que nem estudam e nem trabalham. Então, num ranking da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, lá de 2022, o Brasil aparecia somente atrás, né, da África do Sul. E aí, no ranking de 37 países, o percentual de jovens entre 18 e 24 anos não estudavam nem trabalhavam, né, no Brasil era de 35,9%. Esse número só era maior, ou esse percentual só era maior na África do Sul. Então, olha aqui o que o Ministério do Trabalho e Emprego diz, né? O número de jovens brasileiros entre 14 e 24 anos que não estudam, não trabalham, nem procuram emprego, aumentou para 5,3 milhões no primeiro trimestre de 2024, comparado aos 4 milhões do mesmo período do ano anterior. Esse grupo é composto majoritariamente, 60% deles, né, por mulheres, muitas das quais têm filhos. E aí fica até fácil de entender, né? Aquela ideia de cuidar, tal, e todas as dificuldades, a discriminação que já acontece, infelizmente é muito complicado. E para fechar, quantos são? Então, esses 35,6,9% correspondem a quantos? 5,3 milhões de pessoas, tá? E aí, quando você pega aqui, ó, mulheres brancas, né? 1.360.000, 25. Quando você pega mulheres indígenas, pardas e pretas, 2,2 milhões. Aí a gente já olha e vê que no Brasil, os problemas eles estão aí, mas para determinados grupos da sociedade, principalmente para as pessoas periféricas, para as pessoas pretas, para as pessoas com baixa escolaridade, esses problemas eles são muito maiores e fica muito mais difícil você sair do ciclo, né? Você conseguir romper um ciclo. Importante que hajam políticas públicas, importante que haja um compromisso do empresariado, dos diversos grupos da sociedade, para que possa se fazer algo, né, e tirar as pessoas dessa condição. E, por fim, eu coloquei aqui, né, como um sexto item, aquilo que, né, tem sido exigido das pessoas, e que não são coisas que você nasça necessariamente com elas, né, que você vai desenvolver. Então, na prática, o Brasil tem hoje um desafio. Qual é o desafio? De desenvolver aquelas competências pessoais mais buscadas naquilo que é chamado mercado de trabalho. Então, a habilidade de se comunicar bem, né, de maneira clara, a capacidade de trabalhar em equipe, né, então, aquela questão que muitas vezes acaba pegando, né, para muita gente, aquela capacidade de resolver problemas complexos. Veja, problemas complexos não são os problemas mais difíceis necessariamente, são problemas que têm vários aspectos que precisam ser considerados, tá? E aí, se eu tenho que, né, relacionar vários aspectos para chegar a uma resolução, uma proposta de resolução de um problema, né, eu preciso ser capacitado para isso. A questão do comprometimento, da resiliência, né, e do desenvolvimento de um pensamento crítico. Aqui eu quero fazer, né, uma fala específica. Pensamento crítico é algo que você desenvolve. Para desenvolver, você precisa, obviamente, né, de um conjunto instrumental e de ferramentas que você possa lidar com eles. E não dá para imaginar que alguém vai desenvolver um pensamento crítico fazendo, por exemplo, uma educação técnica.
Tá? É só olhar a carga horária, gente. Quem está aqui, quem está me acompanhando até esse momento, é só dar uma olhadinha na carga horária, né? Veja lá quantas aulas de sociologia, de filosofia, né, ou de geografia que as pessoas têm, né, na escola e quantas de outras. E aí é claro que o pensamento crítico ele precisa ser desenvolvido em todas as áreas do conhecimento. Não é uma especificidade das ciências humanas, ok? Mas é nas ciências humanas que você tem, né, uma maior possibilidade e uma maior obrigatoriedade, né, de se trabalhar isso. Então, esses são os desafios. Muito bem, fechei a aula. Se você me acompanhou até aqui, te agradeço muito, né, a sua participação, a sua contribuição comigo. Estou colocando aqui umas orientações, né? Se tiver dúvidas, registra aí nos comentários do vídeo, vou ter prazer em te responder, tá certo? Eu me despeço por aqui e teremos novos encontros ou novas aulas tratando ainda do tema da população, porque está faltando a questão dos fluxos populacionais ou fluxos demográficos, né? Mas a gente se vê por aí, tá certo? Muito obrigado, né? Bons estudos, força aí, fique firme que você vai atingir o seu objetivo. Até mais, tchau, tchau.